O candidato presidencial Venâncio Mondlane, em Moçambique, afirmou que está aberto a diálogo após o presidente Filipe Nyusi ter convocado os candidatos para reunião na sequência de várias manifestações violentas naquele país. Mais informações com a jornalista Danissa Moiane. Olá. Em Moçambique, as manifestações convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, que diz que é o legítimo vencedor, que ocorreram no último final de semana, foram bastante violentas, tendo já o presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, convocado aos 4 candidatos presidenciais que concorreram para as eleições de 9 de outubro para uma ronda de diálogo. A este chamado dos 4 candidatos presidenciais, o maior destaque vai para Venâncio Mondlane, autor das manifestações, que disse estar aberto ao diálogo, tendo já avançado, inclusive, à presidência da República a sua proposta. Na semana passada, as manifestações que pareciam ser pacíficas acabaram por ser violentas, com manifestantes, além de baterem as panelas, tocarem apitos e buzinas, vandalizaram infraestruturas públicas e privadas, saquearam lojas e criaram portagens arbitrárias, forçando os automobilistas a pagar para não verem as suas viaturas partidas. Danissa Moiane, de Maputo, em Moçambique, para o Fala Cabo Verde. Novas informações dão conta que o candidato presidencial Venâncio exigiu a eliminação imediata dos processos judiciais, que é alvo movido pelo Ministério Público moçambicano, e a sua participação virtual como condição para participar no encontro com o presidente da República. As forças de defesa de Israel informaram que um comandante da Jihad Islâmica da Palestina foi morto num ataque na faixa de Gaza. Em menos de 20 minutos, 30 foguetes foram lançados pelo Hezbollah. A maioria foi interceptada pelo sistema de defesa israelense. A ofensiva do grupo ocorre após bombardeios de Israel contra alvos terroristas na região de Tiro, no sul do Líbano, e contra o subúrbio de Beirute, conhecido por abrigar um reduto de integrantes do Hezbollah. Em um dos ataques, um prédio desabou em poucos segundos. De acordo com o exército israelense, a população foi avisada que haveria ataques. Um quartel das Nações Unidas foi atingido no sul do Líbano. As forças de paz da ONU que atuam no local informaram que 4 militares italianos ficaram feridos. O chanceler da Itália acusou o Hezbollah pelo ataque. Se continuarem a prejudicar as bases italianas, estarão cometendo um grave erro, disse Antonio Tajani. Absolutamente ferite gravi. As forças de defesa de Israel informaram que um comandante da Jihad Islâmica da Palestina foi morto num bombardeio na faixa de Gaza. O grupo é aliado dos terroristas do Hamas. Em outro ataque, 5 extremistas morreram. 2 deles teriam participado dos atentados a Israel no dia 7 de outubro do ano passado. O exército divulgou uma imagem do momento em que 2 terroristas armam uma bomba em Gaza. Mais de 300 explosivos foram destruídos na região. A Rússia forneceu mísseis anti-aéreo à Coreia do Norte em troca do envio de tropas norte-coreanas para a Ucrânia, conforme revelou o principal conselheiro de Segurança Nacional da Coreia do Sul. A entrega desses mísseis visa fortalecer o vulnerável sistema de defesa da área de Pyongyang, um dos pontos fracos do regime norte-coreano, que enfrenta desafios constantes com a sua segurança e defesa. Além disso, a Rússia tem prestado assistência econômica diversificada à Coreia do Norte, aprofundando a colaboração entre os 2 países. Esse aumento da cooperação militar é um reflexo de um acordo estratégico assinado após o encontro entre o presidente russo Vladimir Putin e o líder norte-coreano Kim Jong-un em setembro de 2023 na Rússia. O acordo inclui uma cláusula de defesa mútua em caso de um ataque a qualquer um dos países, uma medida que reforça a aliança entre os 2 regimes autoritários. A Coreia do Sul tem monitorado de perto o crescente envolvimento militar entre a Rússia e a Coreia do Norte e estima que cerca de 11 mil soldados norte-coreanos tenham sido enviados à Rússia para combater na guerra contra a Ucrânia. Além disso, a Coreia do Norte tem enviado uma quantidade significativa de armamentos para a Rússia
incluindo artilharia de longo alcance para serem usados no conflito com a Ucrânia. As informações foram confirmadas pelos serviços de inteligência da Coreia do Sul, que indicam que o envio de armas norte-coreanas para a Rússia tem aumentado substancialmente. A presença de tropas norte-coreanas em território russo também resultou em confrontos diretos com as forças ucranianas que estão combatendo ao lado das tropas russas. Kim Jong-un, por sua vez, justificou que essas ações, afirmando que os Estados Unidos e outras potências ocidentais lançaram uma guerra contra a Rússia, utilizando a Ucrânia como espécie de tropa de choque. O líder norte-coreano também alertou para os perigos de uma terceira guerra mundial, responsabilizando as ações de Washington em várias regiões do mundo por agravar tensão global. 2024 ainda não acabou e já está quebrando um triste recorde, o do ano mais mortal para os trabalhadores humanitários. Houve 281 mortes no terreno este ano, principalmente nos territórios palestinos e no Líbano. Na Terra dos Cedros, são os profissionais da saúde que pagam um preço muito alto desde o início da guerra. Há também a Ucrânia, o Sudão, a República Democrática do Congo e o Iêmen. Mas o lugar considerado mais perigoso para um trabalhador humanitário é o Médio Oriente. Desde 7 de outubro de 2023, 333 trabalhadores humanitários foram mortos apenas na faixa de Gaza, conforme informou a RFI, que cita declarações do Jens Laerke, porta-voz de assuntos humanitários da ONU, que está pedindo justiça. Esses são números que estão além da compreensão. Matar trabalhadores humanitários é um crime de guerra. Tem de haver consequências para isso. Mas, no momento, não há nada. Eles são os nossos colegas, são pessoas que trabalham na linha de frente e trazem o melhor que a humanidade tem a oferecer. Os trabalhadores humanitários foram alvos, assim como os médicos. No Líbano, 226 profissionais da saúde já foram mortos nos bombardeios. Em Portugal, no primeiro ano de funcionamento, a AIMA teve quase 2.000 reclamações. A demora na obtenção de documentos é a razão que motiva mais queixas. Foi a 30 de outubro de 2023 que a AIMA abriu as portas e o objetivo do governo em desmantelar o CEF e criar este organismo estava carregado de boas intenções, mas o resultado não é tão positivo assim. Desde que foi criada, no primeiro ano de funcionamento, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo motivou 1.750 reclamações no portal da Caixa. A maioria das queixas, 53% dos casos, corresponde à demora na obtenção de documentos pedidos com urgência. Logo a seguir, entre os principais motivos de reclamação reportados, seguem-se as dificuldades com o agendamento de serviço na AIMA, que motivou 14,4% das participações. Os problemas com a entrega de documentos somam a mesma percentagem e há ainda relatos de extravios. Depois, a dificuldade em falar com funcionários da AIMA, seja através de e-mail ou telefone, originou 12,1% das reclamações e os problemas na utilização da plataforma online motivou ainda 3% das queixas dos cidadãos. Os dados do portal da Caixa mostram ainda que, com a transição do CEF para a AIMA, a satisfação dos cidadãos com o organismo piorou e diminuiu para 24,9%. Pelo menos é o que mostra a análise, a evolução do índice de satisfação de 2023 até agora, sendo que a queda foi mais acentuada entre fevereiro e março deste ano. Por esta altura, a agência apresenta um índice de satisfação de 15,3 em 100, uma taxa de resposta de 14,5% e uma taxa de solução de 15,2%. Agora preste atenção nesta notícia. Situações de estresse podem estar relacionadas com o risco de obesidade. A conclusão é de um estudo feito pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. A obesidade é uma das doenças mais comuns em todo o mundo.
pode estar relacionada com vários fatores, mas recentemente a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto descobriu que a hormona do stress incide sobre o ganho de peso. Passamos a explicar. No nosso organismo existe uma hormona chamada corticotrofina, hormona crucial na regulação do stress, que está associada ao risco de obesidade e de doenças metabólicas, desde a vida fetal até à vida adulta. Assim que a hormona é libertada no cérebro, promove a produção da principal hormona de stress, o cortisol. Hormona que atua no fígado e aumenta a glicose, que é a fonte de energia e acumulação de gordura. E com mais glicose no sangue, as pessoas têm mais apetite e comem alimentos mais palatáveis. Situação que acontece e muito em casos de stress crónico. Ao longo deste estudo, os cientistas perceberam um facto surpreendente. A hormona corticotrofina pode sofrer alterações durante a gravidez quando há stress na mãe e pode ter interferência no desenvolvimento de obesidade mais tarde na criança. O estudo sublinha que, apesar da hormona corticotrofina ser um medidor importante na programação fetal para o risco de obesidade futura, falta saber como e quando intervir sobre a hormona em causa. Com este estudo, os cientistas esperam desenvolver conhecimento para compreender melhor estas associações e avaliar que tipo de intervenções têm maior sucesso.